Olá, é com grande satisfação que nós estamos reiniciando o nosso podcast. Tivemos aí um intervalo, fizemos o nosso canal no YouTube, o Tudo Bem, que é informação sobre saúde e bem-estar, e nós vamos agora reiniciar o nosso podcast, mas não vamos parar o Tudo Bem também. O podcast vai estar nas grandes plataformas, então Spotify, YouTube e certamente no Instagram. Hoje ninguém vive sem o Instagram. E para recomeçar esse nosso podcast, nós escolhemos um assunto que está na pauta hoje do dia a dia do médico. Os pacientes estão procurando muito esse tipo de informação. Pacientes que faziam orientação dietética, pacientes que faziam reposição hormonal, pacientes que faziam atividade física, mas não conseguiam perder peso, não conseguiam perder medida, principalmente nos membros inferiores e nos membros superiores. E por isso, então, que nós vamos falar sobre lipedema, né? Lipedema é um assunto hoje que é multidisciplinar. Por isso nós trouxemos dois grandes cirurgiões que trabalham com a gente, cirurgiões vasculares. Doutor Marcelo, o que é lipedema e como ele se relaciona? Quer dizer, como é que nós podemos fazer o diagnóstico? Porque muitas vezes esse diagnóstico pode vir da própria paciente. Ela já chega no consultório e fala assim: doutor, eu tenho lipedema. Porque tem algumas funções, tem algumas alterações que ela mesma pode fazer o diagnóstico. Como é que é essa história? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, doutor Zé Bento, bom dia. O lipedema é uma doença inflamatória crônica, né, e progressiva do tecido gorduroso. E basicamente, hoje, a gente diferencia ele de obesidade e de outra doença que não é tão comum, que a gente chama de doença de Derkum, que também é depósito de gordura, mas mais localizada. São nódulos de gordura, que esse pode ser depositado em todo o corpo. Couro cabeludo, pescoço. O lipedema é uma gordura que se concentra e vai aumentando em quantidade e volume, basicamente nos membros. Mais nos membros inferiores, da cintura para baixo, né? Pegando quadril, colote, coxas, pernas e às vezes também nos membros superiores. E como o senhor falou, realmente, hoje a paciente já chega com diagnóstico, porque hoje a gente tem a informação já muito disseminada em rede social. Então, como a gente tem já esse conhecimento da doença, né, esses sintomas mais clássicos da doença, que são dor, sensação de peso, é aquela paciente que, por mais que faça atividade física, que faça dieta restritiva calórica, não perde a gordura nos membros, aquela mulher começa a ver isso na internet, nas redes sociais e se identifica com a doença. Então, ela já chega hoje no consultório e diz: doutor, eu acho que eu tenho essa doença, eu acho que eu tenho lipedema. E isso é interessante, que isso não acontecia há alguns anos atrás. Uhum. A paciente tinha um histórico de peregrinação em consultórios, ia de consultório em consultório, vários médicos, nutrólogos, nutricionistas, já fez vários tipos de treinamento, várias dietas, né, Amanda? E ela não perdia medida. Ela não emagrecia onde ela queria, que era nos membros. Então ela se sentia extremamente culpada. E a gente tinha essa oportunidade de dar o diagnóstico. Olha, você tem uma doença que se chama lipedema. E ela nunca tinha ouvido falar. E hoje é engraçado que isso está invertendo, porque ela chega no consultório e às vezes você diz: não, olha, você não tem lipedema. E você nota a cara de frustração dela. Diz: nossa, então é só obesidade mesmo, eu tenho que começar realmente a treinar mais. Então, realmente, hoje essa informação está muito disseminada. E, basicamente, os sintomas são esses, né, que a gente falou. É uma paciente que tem aquele acúmulo de gordura progressivo, por mais que faça dieta, por mais que faça atividade, ela não perde essas medidas. A dor é muito constante, né, é um sintoma muito constante e é cíclico, porque a doença tem picos inflamatórios e depois ela mesma desinflama e volta a inflamar. Então, nessa fase inflamatória, a dor é muito presente e é uma dor desproporcional ao que provoca a dor. Então, por exemplo, leves pressões na pele, quando ela está em período inflamatório, já provocam uma dor bem intensa. Ela não suporta nem a drenagem linfática, que é uma drenagem, é uma massagem bem específica para ativar o sistema linfático, de forma bem suave, leve, ela nem suporta esse tipo de tratamento no começo. Então, você tem que desinflamar essa paciente presente. Primeiro, presença de roxos espontâneos na perna. Então, aparecem roxos, ela não se bateu. Ela diz: doutor, de vez em quando aparece um roxo, porque ela tem uma fragilidade capilar muito acentuada. Sensação de peso na perna, de inchaço. Às vezes a perna nem está inchada,
né, aparentemente, mas ela sente aquela perna mais pesada, mais inchada, e frialdade, que é a temperatura mais fria nas extremidades. São sintomas muito clássicos. Então, ela hoje mesmo já vê isso na rede social e já chega com esse diagnóstico. Chega no consultório. E Emanuel, doutor Emanuel, cirurgião vascular também, então uma doença inflamatória. Quanto tempo ela levou para desenvolver esse lipedema? Quanto tempo ela vem sofrendo e quando que você pode fazer esse diagnóstico? Então, essa paciente, a gente fala que ela vai ter alguns gatilhos durante a vida. Então, falei ela porque é da mulher. Então, o lipedema é uma doença da mulher. A gente precisa entender que, como mulher, ela tem hormônios que fazem essa doença desenvolver. Então, o primeiro gatilho dela vai ser na puberdade, quando ela começa a menstruar. Então, aquele boom hormonal chega, e esse boom hormonal ele ajuda nessa formação do lipedema. Tem outros gatilhos durante a vida. Alimentar, ganho de peso. O alimentar eu vou deixar com a Amanda. Então, se está relacionado ao hormônio da mulher, então ela vai ter o pico na puberdade, ela vai ter o pico nas gestações, e ela vai ter o pico quando ela vai entrar na menopausa. Então, se a mulher teve 3 filhos, 2 filhos, ela teve mais picos durante a vida. Só que a gente precisa entender que a mulher ela vive num mundo cíclico todo mês. Então, todo mês ela sobe e desce. Então, ela tem esses pequenos gatilhos também. Então, essa mulher ela vai começar a sofrer já de início. Então, eu tenho paciente com 14 anos que já tem sintomas. Ela tem a doença? Não. Ela ainda não progrediu para um lipedema clássico. Mas ela já tem sintomas. A perna dela já incha. E você vê que são pacientes que estão totalmente relacionado o sintoma ao que ela se alimenta. Então, eu tenho pacientes com 14 anos já com esses sintomas. E ao ciclo menstrual também, antes da menstruação, acaba tendo um aumento, um edema ou aumento da dor na região? Esse edema perto da menstruação ele é clássico, né? Toda mulher, ou quase toda mulher, pode ter isso, aquela retenção hídrica, mas isso é só retenção hídrica. Isso não quer dizer que seja lipedema. O lipedema é uma condição inflamatória a longo prazo. Então, aquela célula inflama, desinflama, inflama, desinflama, inflama, desinflama. Então, entendendo isso, você vai pensar no diagnóstico. Tem algum método hoje específico para a gente fazer esse diagnóstico? Não. Não tem uma tomografia, não tem um ultrassom, não tem uma ressonância. O diagnóstico é eminentemente clínico. Ou seja, não adianta a paciente mandar uma foto, fazer uma pergunta simples. Ela precisa estar na nossa frente, você precisa examinar. Você precisa entender o histórico dela, genético, o histórico alimentar, o histórico pessoal dela. E olhar as características daquele aspecto que ela tem na perna. Tá? E são sempre os 2 membros? Nunca é um membro só? Não, sempre os dois membros. Se você tem uma paciente que ela tem diferença entre os membros, aí você tem que começar a pensar em outros diagnósticos. São os diagnósticos diferenciais. Então, tem uma doença muito comum que tem um nome parecidíssimo. Linfedema. É na perna, geralmente é unilateral. O nome é muito mais parecido do que a doença propriamente dita ser parecida uma com a outra. Então é um diagnóstico fácil de você diferenciar no consultório. Então essa paciente ela precisa de uma avaliação clínica. E esse sinal do garrote, como é que é esse sinal? Esse sinal do garrote ele é um sinal clássico, mas ele não está presente em todas as mulheres. Então, se a paciente fala assim, eu não tenho o sinal do garrote, então eu não tenho? Não. Mas se ela tiver, geralmente é batata. O sinal do garrote, o que seria? O sinal do garrote é quando aquela perna vem grossinha, ela pode vir desde o quadril até lá embaixo, perto do tornozelo, ou só do joelho para baixo mesmo. Quando chega no tornozelo, ela afina. Então é uma paciente que tem geralmente o tornozelo e o pé fino. Mas quando vai do tornozelo para cima, ela... Fica... Entendi. Garrote, pra quem não sabe, é aquela coisa que a gente põe no braço pra colher sangue. E fica aquela marquinha. Então o sinal do garrote veio por causa disso. Como se tivesse acabado de tirar um garrote do final da perna. Tá? E geralmente essas pacientes que têm o sinal do garrote são pacientes bem sintomáticas, porque ela leva aquela inflamação até lá embaixo. Então retém líquido, E o sinal do garrote é clássico. Mas você vê que loucura, né? Você falou dos gatilhos que a gente tem, então... para desenvolver o lipedema. É lógico que tem uma tendência de cada mulher para desenvolver esse lipedema. Essas variações hormonais que tem são todas fisiológicas. Então,
Então, quer dizer, puberdade é fisiológico. Toda mulher normal vai entrar na puberdade. A gravidez é fisiológico. A menopausa é fisiológico. Agora, tem algumas coisas que a gente pode, alguns gatilhos que a gente pode tirar para você não ter o lipedema ou, pelo menos, não piorar. E aí que entra a alimentação. Aí que entra a nossa maravilhosa Amanda, que vai nos orientar. Então, quais são esses gatilhos? Bom, só para... hoje fui tomar café da manhã, eu gosto muito a gente gosta muito de ir na padaria, e a gente toma um suco verde, come um pãozinho uma vez por semana, mas tinha uma mulher na nossa frente tomando no café da manhã um refrigerante. Eu não vou falar o nome para não fazer propaganda. Mas um refrigerante, aquele escuro. De manhã, 7 horas da manhã, já tomando um refrigerante. Quer dizer, tá querendo ter lipedema, não tá? Ela tá apertando um gatilho ali bem preocupante, né? Só que a gente também tem que levar em conta que isso faz parte do estilo de vida da pessoa, né? Então, é cultural a pessoa já ter esses hábitos. Então, ela não entende muito. O que eu posso fazer? É difícil fazer essa desassociação, né? O comfort food tá muito associado, porque o lipedema também ele acaba sendo uma doença muito emocional, né? E a paciente, geralmente, ela recorre àquilo que traz conforto, porque ela já tá triste, né? Ela já fica, se sente envergonhada, ela não se comporta assim na sociedade igual as outras mulheres que não têm, elas não colocam shorts, elas ficam muito desconfortáveis. Então, automaticamente, elas acabam recorrendo àquilo que dá prazer, que é comer, né? E elas não se dão conta de que isso é um marcador inflamatório, ela está apertando o gatilho da inflamação, né? Essas escolhas alimentares, elas acabam prejudicando demais. E muitas das meninas, elas acabam fazendo, por mais que não seja saudável, então agora eu vou pegar o diet, o light, eu vou pegar o zero, porque tem menos caloria, né? Só que nós precisamos deixar isso muito enfatizado, que o lipedema, o tratamento de lipedema não se trata em contar calorias, e sim comer comida de verdade, agregar, né, valor nutricional. Faz essa troca, o que acontece? Tem muito aditivo, né? E a gente precisa orientar muito essas meninas em relação aos aditivos, porque eles são extremamente inflamatórios, né? Mas como é que eu faço isso? Eu falo, gente, quanto menos ingrediente tiver, melhor. Porque às vezes você faz uma troca que não tá valendo a pena. Então eu brinco muito precisamos comer comida de verdade, né? Abrir mão daquilo que nos traz conforto e fazer uma escolha. Você chegou até aqui com tantos desconfortos, se permita, né? Se dê uma chance de melhorar os seus hábitos alimentares. Não precisa ser de um dia para o outro fazer essas mudanças absurdas. Porque, é uma doença muito emocional. Então, quando você mexe de um lado, fica faltando muito do outro lado. Então, a gente tem que ter aquele equilíbrio, né? Colocar aquela comida colorida, com antioxidante, né? Alimentação anti-inflamatória mesmo. Então, Amanda, eu preciso comprar coisas, suplementar coisas? Sim, mas tem casos e casos. Bolsos e bolsos, né? Mas a comida em si, de verdade, isso é uma coisa muito acessível. Então, é muito importante orientar as pacientes. Vamos começar por onde? Tirando essas trocas, olhando para dentro de você. Amanda, mas qual é o alimento que me inflama? É aquilo que você consome todos os dias e aquilo que você apela todos os dias para quando você não está bem. Aí a gente já consegue diagnosticar, né? Bebida alcoólica, pro lipedema, se puder evitar. Eu sempre falo, meninas, tirem a cervejinha de vocês, porque tem o álcool e tem o glúten. O glúten, sim, né? Ele é um marcador extremamente inflamatório. E pro lipedema a gente precisa fazer uma restrição, olhar com muito cuidado para isso. Então, alimento processado. Alimentos prontos, alimentos ultraprocessados, essas gorduras, né? Então, Amanda, agora eu não posso. A gordura de origem animal, tá tudo bem, né? Porque agora eu não posso nada, então, não. Alimentos ultraprocessados, essas trocas não são legais. Então, a comida de verdade… Açúcar, o excesso de açúcar, né? Mas também não precisa retirar o açúcar. Porque quando você retira totalmente o açúcar… Aí você entra o nosso cérebro já é condicionado a pedir açúcar, né? Então, quando você tira o açúcar, você mexe muito com o nosso sistema nervoso central e você acaba ficando alteração de humor, né? E daí você não sabe de onde vem essa irritabilidade, essa alteração de humor. Porque a paciente, quando ela já vem inflamada, ela já não tem uma boa modulação hormonal. Porque o intestino é responsável por isso, né? O intestino, ele manda na serotonina, eu brinco assim. Então, quando você tira de uma vez, o que sobra para essa paciente? Então, aquela irritabilidade, aquela alteração do humor, porque ela já vem com essa parte toda debilitada, né? Então, reduzindo aos poucos, né? O açúcar da fruta, que as meninas também têm medo, né? Não, então, mas se eu não posso tomar zero, agora eu vou tomar um suco. Gente, o natural nunca foi o problema, né?
foram o que nós fomos incluindo, né, para dar essa carinha bonitinha, para ficar essa coisa instagramável, né, que foi afetando. Bom, vamos pro tratamento. Marcelo, e aí? Chegou uma paciente no consultório, tem lipedema e é um processo inflamatório. Você já encaminhou para Amanda. Vamos fazer uma modificação alimentar aí, mudar seus hábitos. Mas tem alguma coisa a fazer para diminuir esse inchaço, esse incômodo, essa dor que ela tem? Tem. Eu costumo dizer que as 2 etapas iniciais e fundamentais no tratamento do lipedema é, primeiro, a paciente aceitar o diagnóstico, ela entender que ela tem uma doença crônica que não tem cura, mas que a gente consegue controlar essa doença. Tá? E eu até brinco com a paciente, eu disse, olha, na vida tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então, por incrível que pareça, a gordura do lipedema tem 2 coisas muito boas para a mulher do lipedema. Primeiro, que ela é cardioprotetora, que é uma gordura que secreta estrogênio, e o estrogênio tem essa função de cardioproteção, né? Então, a mulher com lipedema, ela tende a ter menos eventos cardiovasculares do que a mulher que não tem lipedema. E outra coisa que eu digo para elas, e se vocês prestarem atenção, a mulher com lipedema, ela tem um rosto mais jovem do que ela aparenta, do que ela tem de idade cronológica mesmo, porque o estrogênio faz isso no colágeno. Então, uma paciente com um rosto mais jovial. Eu falo para elas, olha, nem tudo é tão ruim. Se você pega, por exemplo, uma diabetes, que também é uma doença crônica que não tem cura, o diabetes não tem nenhum lado bom. Você só tem desvantagem em ter diabetes, né? Mas o lipedema, se você aceitar e você fizer essa tua jornada de autoconhecimento, que é a segunda parte muito importante, ela tem que entender o que inflama ela, e aí o papel da Amanda, da nutricionista, é fundamental. A gente já tem meio caminho andado para essa paciente ter um tratamento adequado. A gente não tem uma bala de prata, a gente não tem um tratamento único que vá dar certo. Por isso que é muito importante essa abordagem multidisciplinar no lipedema. Então, não é só o cirurgião vascular, não é só o plástico, não é só o nutrólogo, não é só a nutricionista, a fisioterapeuta, é todo mundo trabalhando junto, porque todo mundo vai contribuir um pouquinho para essa paciente desinflamar, né? O fundamental é você entender o que inflama, e isso é muito individual de paciente para paciente. Eu costumo fazer uma abordagem, na minha primeira consulta, eu peço para elas fazerem um diário alimentar. Então, como é que funciona isso? Durante 2, 3 meses, ela vai anotar o que ela ingeriu no dia, café da manhã, almoço e jantar, e aí incluindo o que ela usou para fazer esses alimentos, os ingredientes, e o que ela sentiu naquele dia. Por quê? Porque o que inflama essa paciente não se manifesta na hora, é diferente de uma reação alérgica. Por exemplo, você é alérgico ao amendoim. Você comeu amendoim, você vai ter aquela reação instantânea, basicamente. A reação inflamatória, ela vem 48, 72 horas depois. E você, com 2, 3 meses anotando isso, você começa a perceber um padrão de repetição dos sintomas. E você começa a correlacionar com o que você comeu, com o que você ingeriu. Então, tem gente, por exemplo, que vai sentir aumento de inchaço, de sensação de flatulência comendo carne vermelha. Tem gente que não. E é muito importante a paciente entender que isso é muito individual. O que inflama a Amanda pode não inflamar outra pessoa. Entendi. Entendeu? Então, é muito importante identificar e individualizar esse tratamento. E a gente tem 5 pilares básicos de tratamento, né? O tratamento médico é entender onde ela tem deficiência de vitaminas, onde a gente pode ajudar ela com fitoterápicos, com nutracêuticos. A linfoterapia complexa, que é fundamental, uma boa drenagem linfática, elastocompressão, plataforma vibratória, o uso de meias e roupas compressivas para diminuir aquele inchaço. A gente tem o papel da cirurgia, né? A cirurgia nunca é... Aliás, medicina não existe nunca, né? Mas a cirurgia quase nunca é a primeira abordagem. Ela é a primeira abordagem em pacientes que já estão em estágio muito avançado e com dificuldade de mobilidade, para a gente poder recuperar. Mas a cirurgia tem sim seu papel, tanto no controle da dor, como na recuperação da autoestima da paciente. Então, depois que a paciente desinflama, que a paciente está clinicamente bem, a gente, por que não oferecer esse ganho estético? E a cirurgia traz isso para ela, né? A parte nutricional, que é fundamental, né, para a gente entender recuperar essa função de barreira intestinal, porque toda paciente com lipedema tem disbiose, toda paciente com lipedema tem intestino permeável, que é o que a gente chama de leaky gut, então recuperar essa função de barreira intestinal. E a parte de suporte psicológico, que eu considero também fundamental, porque são pacientes que em 40% delas têm sintomas depressivos associados,
porque ela vem nessa luta, como a gente falou, né, há vários anos, de frustração, de se olhar no espelho e não gostar do que está vendo, de se sentir culpada e de achar que ela não vai ter solução. Então, basicamente é isso, é você entender o que te inflama, aceitar essa doença e mudar teu estilo de vida. E quando isso acontece, é muito bom, porque a mudança do estilo de vida é muito boa para paciente, porque é uma mudança para um estilo de vida saudável. Atividade física, que é fundamental, né, que eu quase esqueço de falar. Então, ela vai fazer atividade física, ela vai se alimentar melhor, com isso ela controla a doença e aumenta a qualidade de vida dela também. Muito legal. Olha, eu fico impressionado vendo um cirurgião vascular falando sobre desbiose, intestino, alimentação. Você vê que não é todo cirurgião vascular que está preparado para tratar lipedema. Quer dizer, e isso eu falo sempre para nossos colegas que trabalham com a gente, falo assim, não dá para você continuar fazendo a medicina que você faz quando você sai da faculdade. Você continua aprendendo, você continua ensinando, como o Dr. Marcelo está fazendo hoje aqui para a gente. Então, é muito importante que quem vai fazer medicina, para os estudantes de medicina e para os jovens médicos, saberem que a medicina está em constante transformação. Lipedema, 5 anos atrás, ninguém falava de lipedema, ninguém sabia o que era lipedema. Todo mundo fala, não, é linfedema, você está falando errado. Não, você vê a patologia como é importante, como essa abordagem multidisciplinar. Isso que eu quero perguntar para o Emanuel. Emanuel, como que o cirurgião vascular pode ajudar no tratamento do lipedema? Perfeito. Além de orientar, como vocês orientam, e saber do que é patologia, quer dizer, não adianta falar assim, olha, só o cirurgião vascular, você vai dar lá um anti-inflamatório, é uma doença inflamatória, peraí que eu vou te dar um anti-inflamatório e você pode ir para casa. Não é isso. Exatamente. O cirurgião vascular, geralmente, ele é a porta de entrada. Então, dor na perna, o que a pessoa pensa? Vou no vascular. É um tratamento multidisciplinar. Então, o cirurgião precisa entender um pouco de cada coisa que ele vai fazer, até porque, você falou, o Marcelo falando de desbiose, de alimentação, de atividade física. Geralmente você vai no cirurgião e fala assim, faz esse exame, vem, opera ou não opera. Não, é uma paciente que você tem que entender ela. Então, a partir do momento que você entende essa paciente, você vai entender todo o processo que ela está passando. Desde o diagnóstico, passando pelo tratamento, até finalizar o processo. Mas esse processo finaliza? Não. É crônico, né? É crônico. Essa paciente tem que entender que ela vai estar sempre com você. Então, o cirurgião vascular, ele pode entrar no tratamento da varize. Mas o que tem a ver varize com lipedema? 40% aproximadamente das pacientes que têm lipedema têm varize. Aquela dor que ela está sentindo é só lipedema? Ou será que ela tem uma doença chamada insuficiência vascular? Ou insuficiência venosa crônica? Que são varizes. Então, no atendimento, você precisa diferenciar se aquela dor é só lipedema ou se também é varize. Ela pode ter a dor dos dois. Tem muito paciente que às vezes ela quer achar uma coisa. Ela quer ter um diagnóstico. Mas não, às vezes aquela dor dela é somada. Então você precisa tratar a varize e você precisa começar a tratar o lipedema. Na prática clínica, deve ser a do Marcelo também, você acaba observando que grande parte daquela dor, mesmo o paciente tendo varize, ela vem muito mais do lipedema. O lipedema acaba sendo muito mais doloroso do que a própria insuficiência vascular. Só que a varize é uma coisa que precisa ser tratada. Então o que acontece? A paciente vem, então você faz o diagnóstico, você orienta e você acompanha. Então o vascular ele acaba sendo a porta de entrada por isso. E essa paciente vai continuar com ele. A gente tem condições hoje de tratar essa paciente sozinho? Até tem. Mas, cara, eu tenho a Amanda. Eu tenho no grupo nutrólogos, endócrinos, ginecologistas. Plástico. Eu tenho linfoterapia. Eu vou querer puxar essa paciente para mim para tratar ela sozinho? Só porque ela chegou comigo primeiro? Não. Então, o tratamento para ele ficar completo e ficar de uma forma mais adequada para o paciente é multidisciplinar. Então, ela vai estar passando com vascular, ela vai continuar acompanhando com a nutricionista, com o nutrólogo. Eu falo para Amanda, Amanda, você é a nossa base. A base do tratamento é nutricional. E eu não fiz nutrição. Não tem como saber mais do que a Amanda. Exato. Então, assim, eu vou informar, vou orientar, vou acompanhar, mas
Amanda. Não tem, É o nutricionista, não tem não tem jeito. Isso que eu quero perguntar para Amanda. Amanda, quais são os 5 alimentos, então, que a mulher que tem lipedema não pode nem passar perto? Um você já falou que é a cerveja. Cortou a cerveja dela, coitadinha. Eu Vai gosto. pro gin. Gin pode? Olha, eu gosto muito de falar da cerveja porque é muito comum. E eu tenho muitas pacientes que elas gostam da cervejinha, né? E o que o Marcelo falou é muito legal. Eu também peço esse recordatório alimentar, porque cada corpo responde de uma forma, né? Existem alimentos que podem me inflamar e não vão te inflamar. Só que pro lipedema, nós precisamos pensar sim, né? No sódio. Né? Porque ele falou assim: faz a listinha. Eu tive um caso de uma paciente que ela fez tudo muito bonitinho, só que ela não mudou nada. Eu falei: o que tá acontecendo? Tempero pronto. Sabe os temperos prontos? Ela não se atentou a esse detalhe. Eu falei: então agora nós vamos mudar os seus temperos prontos, né? Aditivo, é sódio. Pronto, ela começou a responder. Então, cuidado, né? Todo mundo fala leite inflama. Isso é uma coisa também que tem que tomar muito cuidado, né? Mas sim. A maioria das pessoas, elas não suportam. O nosso intestino, ele não comporta caseína, que é uma proteína extremamente pesada. Então, todo mundo fala da lactose. Só que a caseína, ela passa a barreira do intestino. Então, sim, gera esse processo inflamatório, né? Então, cuidado com os derivados e o leite. O glúten. Não adianta, então, desculpa te interromper. Não adianta tirar só a lactose do leite. Não. Você tiraria, então, o leite por completo? Eu tiro o leite por completo. Modificaria para um outro tipo de leite, então? Eu vou para um leite vegetal, né? Ou às vezes, o que eu faço? Muito aquele protocolo de provocação na paciente. Porque às vezes nós retiramos os principais que estão gerando esse processo inflamatório, mas de vez em quando, por que não introduzir novamente? Porque quando você tira de uma vez, você acaba criando uma intolerância, né? Isso também não é legal. Precisamos tratar do lipedema, mas precisamos cuidar da parte do intestino e a outra parte, né? A parte das enzimas, porque a gente acaba tirando muita coisa e depois como é que essa paciente vai responder, né? Mas sim, eu tiro leite e derivados a princípio de cara. Vamos fazer essa investigação. O glúten, né? A farinha branca, né? O excesso de açúcar, eu sempre oriento a paciente. Bebida alcoólica, sim, porque elas reclamam muito do inchaço, né? O vinhozinho. Então eu posso trocar a cerveja pelo vinho? Tem muitas meninas que têm uma reação à histamina, que o vinho causa isso e elas não sabem, né? Nossa, eu acordei muito inchada, meu pé tá muito inchado. O que aconteceu? Tomou vinho. Fez aquela troca, né? Então eu sempre falo, meninas, cuidado com o sódio, né? Com esses alimentos prontos, com os temperos que vocês colocam. Leites e derivados. O glúten, sim, a farinha branca, vamos prestar atenção. O excesso de castanhas e amendoim, porque, então o que eu vou comer agora? Elas vão para os nuts. Só que o amendoim, ele é extremamente inflamatório. Nosso intestino não responde a amendoim e gergelim. O excesso de castanha também acaba gerando essa permeabilidade. Então nós precisamos nos atentar a isso. Então eu sempre oriento de cara assim, vamos fazer o seguinte. 30 dias, se permita, né? Então vamos reduzir o excesso de farinha branca. Bebida, a cervejinha, porque é normal, né? Mas eu gosto tanto da minha cervejinha. Tira, por favor, né? Vamos reduzir o álcool, né? Então começa por aí. Mas corta de vez ou no fim de semana pode? Olha, no início do tratamento, assim, eu não sou tão legal. Mas depois tem as exceções. Poxa, é um aniversário, é um casamento, né? Existem assim… Você não faz aniversário todo dia. Não. Né? Você não vai… Ninguém casa todo dia. Não é? Ninguém casa todo dia, né? Então fala assim, gente, assim, não é uma sentença. Mas saiba aonde investir. Porque é a sua saúde, né? Então, existem os momentos específicos, porque valem a pena, né? Tem que ter equilíbrio, né? Mas não dá pra fazer essa festa todo dia, né? Muito legal. Bom, olha, eu adorei. Realmente, eu aprendo muito mais com vocês. Isso é uma grande gratificação da gente ter esse pool de clínicas, né, com várias especialidades. Eu sempre continuo aprendendo, eu sou um apaixonado pela medicina, pelo cuidado do próximo. Então, é muita satisfação ver esse crescimento, essa seriedade no tratamento dos nossos pacientes. Eu queria agradecer vocês que estão aqui hoje. Obrigado, adorei. E lembre-se, informação ainda é o melhor remédio. Até a próxima.